o ruído da multidão e a arquitetura da ilusão. Para uma minoria silenciosa, afastar-se era o único caminho concebível, e o aspecto mais desconcertante dessa escolha não é a divergência em si. O que realmente perturba a maioria das pessoas é observar que esses indivíduos parecem inteiros. Eles não estão quebrados, não estão isolados naquele sentido agudo e desesperador que corrói a alma. Estão, ao contrário, imersos em uma tranquilidade profunda, uma paz de espírito que a vasta maioria da humanidade jamais conseguirá articular ou compreender plenamente. Arthur Schopenhauer não apenas os entendeu, ele mapeou a anatomia dessa quietude. E foi exatamente por ter decifrado esse código que o mundo escolheu ignorá-lo de forma implacável durante 4 longas décadas. Para entender a magnitude dessa rejeição, precisamos olhar para as origens. Schopenhauer nasceu no ano de 1788, não na miséria ou na obscuridade, mas no epicentro de um privilégio extraordinário. Filho de um próspero comerciante internacional e de uma célebre romancista e anfitriã de salões literários, ele cresceu caminhando pelos corredores da elite europeia. Tinha acesso irrestrito às mais formidáveis bibliotecas do continente. Dominava múltiplos idiomas, com uma fluência assustadora, muito antes que as crianças de sua geração tivessem dominado a gramática básica de suas línguas maternas. O mundo, em sua generosidade condicionada, havia depositado aos seus pés absolutamente tudo o que o roteiro da sociedade dita como essencial para uma vida convencional, próspera e supostamente feliz. O status social inquestionável, o dinheiro abundante, uma inteligência avassaladora e uma rede de contatos que abriria qualquer porta. Ele tinha o pacote completo. E com a frieza de um observador alienígena, ele rejeitou tudo isso quase imediatamente. Enquanto seus contemporâneos se debatiam na construção de carreiras ilustres, forjavam casamentos de conveniência ou paixão e dedicavam-se à produção de herdeiros para perpetuar seus sobrenomes, Schopenhauer retraiu-se. Ele recuou para os domínios da filosofia e não o fez com a timidez de um diletante. Ele o fez como um desafiante. Naquela época, o grande Georg Wilhelm Friedrich Hegel era o titã indiscutível do pensamento europeu. Hegel lotava os gigantescos auditórios das universidades com centenas de estudantes extasiados, sedentos por sua dialética complexa. O que Schopenhauer fez? Movido por uma confiança quase insana em suas próprias percepções, ele agendou as suas próprias aulas e conferências para a mesmíssima hora das de Hegel. O resultado foi um eco vazio. Apenas 5 pessoas apareceram. 5 indivíduos em uma sala projetada para dezenas. Ainda assim, ele não recuou, não alterou um único minuto de sua programação, não diluiu a acidez de suas ideias para torná-las mais palatáveis, não entrou no jogo desesperado da competição por aplausos. Ele já havia decifrado uma verdade fundamental que as multidões espremidas na sala de Hegel ignoravam. A popularidade jamais foi e jamais será uma métrica da verdade. A popularidade mede apenas o quão perfeitamente uma ideia massageia o ego de uma época, o quanto ela valida as ilusões que as pessoas já estão desesperadas para acreditar. E a crença mais reconfortante de todas, o mito supremo que absolutamente toda civilização ergueu em um pedestal e declarou como sagrado, é este: a ideia de que o amor romântico é uma força transcendente e mágica. A noção de que a formação de uma família é o ápice do significado da experiência humana. A narrativa de que aquele que constrói um lar tradicional triunfou no projeto existencial, e aquele que caminha só, inevitavelmente fracassou. Schopenhauer colocou essa crença sob a lente fria de seu microscópio filosófico. Ele examinou essa estrutura com a precisão letal de um cirurgião dissecando um órgão que todos juram estar perfeitamente saudável. E o seu diagnóstico foi brutal. Vocês foram todos enganados. Não se trata de uma teoria da conspiração orquestrada por líderes sombrios. Não é uma mentira maliciosa contada pela sociedade. É algo infinitamente mais antigo, mais vasto e mais aterrorizante do que qualquer instituição forjada por mãos humanas. O arquiteto desse engano
é a própria força da natureza. A vontade, o motor cego da existência. Em sua obra monumental e divisora de águas, O Mundo como Vontade e Representação, Schopenhauer lança a âncora de um conceito que estilhaça a nossa percepção de livre-arbítrio. Ele a chamou de a vontade. Não confunda isso com a sua força de vontade pessoal. Não estamos falando dos seus desejos cotidianos, das suas ambições de carreira ou das suas metas de ano novo. A vontade com V maiúsculo é uma força cósmica, primordial, cega, inconsciente e desprovida de qualquer bússola moral ou propósito elevado, que pulsa nas fundações de toda a existência. É um impulso voraz que não compreende o que busca, que é incapaz de articular o motivo de sua busca e que, tragicamente, nunca, sob nenhuma circunstância, encontrará descanso ou saciedade real quando obtiver o que procura. É uma força mecânica que utiliza a humanidade, a mim, a você, a todos nós, como meros instrumentos de sopro e corda em uma orquestra gigantesca, executando uma sinfonia ensurdecedora que não possui plateia e que não caminha para nenhum grande finale. A vontade possui um único ditame, uma agenda singular e inflexível: perpetuar-se, continuar existindo, reproduzir a vida material. E para garantir que essa diretriz seja cumprida, ela não hesitará em utilizar absolutamente todas as armas de seu vasto arsenal biológico e psicológico para subjugar você à obediência. A mais letal e bela dessas armas é fazer você acreditar com cada fibra do seu ser que está profundamente apaixonado. O gênio da espécie e o sequestro neurológico. Eis o mecanismo sombrio que Schopenhauer conseguiu enxergar e detalhar 2 séculos atrás. Ele fez isso antes do nascimento da neurociência moderna, muito antes das máquinas de ressonância magnética funcional e antes mesmo que a biologia evolutiva ganhasse um nome. E o que ele descreveu é um processo que deveria causar calafrios em qualquer um no exato momento em que a atração romântica se acende. Pense naquela corrente elétrica invisível que te atravessa. Aquela certeza absoluta, visceral, de que aquela pessoa específica, com aquele sorriso e aquele olhar, foi esculpida pelo universo exclusivamente para cruzar o seu caminho. Aquela sensação inebriante de destino, de reconhecimento de almas, de inevitabilidade poética. Aquilo que você rotula, com lágrimas nos olhos, de amor. Você realmente acredita que, nesses momentos, está vivenciando algo divino? Acha que está acessando uma esfera superior, puramente humana e consciente, uma escolha feita por um ser racional e livre? A dura verdade schopenhaueriana é: você não está. O que você está sentindo em toda a sua glória arrebatadora é o que Schopenhauer magistralmente apelidou de o gênio da espécie, assumindo o controle da máquina. A natureza, em sua genialidade pragmática e cruel, projetou o amor romântico como uma estratégia de sobrevivência e reprodução. É, sem sombra de dúvida, a ferramenta de coerção mais sofisticada e brutalmente eficiente em toda a história da vida biológica no planeta Terra. A intensidade avassaladora da sua atração por alguém não possui absolutamente nenhuma correlação com compatibilidade psicológica a longo prazo. Não tem relação com valores éticos compartilhados, não se importa com afinidade intelectual e é cega para o seu potencial de crescimento humano ou espiritual mútuo. A intensidade do que você sente correlaciona-se, quase exclusivamente, com complementaridade genética. Neste exato momento, operando em um plano muito abaixo da sua percepção consciente, os seus sistemas biológicos primitivos estão executando varreduras constantes em potenciais parceiros ao seu redor. Eles estão silenciosamente avaliando a variabilidade do sistema imunológico através de feromônios, analisando perfis hormonais subjacentes e medindo microsimetrias faciais e corporais como indicadores de robustez para a procriação. Quando o sistema encontra o encaixe genético ideal para gerar uma prole viável, ele aciona um gatilho, e então ele fabrica, projeta e injeta na sua mente consciente a experiência subjetiva, colorida e poética do amor. Tudo isso tem um único fim tático: motivar você a se reproduzir.
O sentimento que esmaga o seu peito é real, denso e inegável, mas a interpretação romântica que você dá a ele é uma ficção elaborada. Você construiu a narrativa de que se apaixonou pela essência de uma pessoa única. O fato nu e cru é que a sua biologia farejou um complemento genético vantajoso e, para garantir que você não hesitasse, construiu um roteiro de cinema ao redor disso. O desejo febril, a saudade que dói fisicamente, a ilusão de que o cosmos orquestrou esse encontro. Tudo isso é o software da natureza, trabalhando para anular e desligar o firewall da sua mente racional. A natureza não pode correr o risco de que você pare, calcule os custos e hesite diante do que ela precisa que você faça. Schopenhauer escreveu, com uma clareza cortante, que o intelecto, quando jogado na arena contra a vontade, é pateticamente impotente. A sua refinada capacidade de raciocínio lógico, o seu senso crítico aguçado que você usa no trabalho, a sua habilidade inquestionável para análises frias de dados, tudo isso é nocauteado pelo imperativo biológico. Imagine um indivíduo que passou 2 décadas refinando seu ceticismo, alguém capaz de desconstruir discursos políticos complexos e que gerencia seus investimentos financeiros com uma frieza de um computador. Esse mesmo indivíduo, sob o efeito do feitiço reprodutivo, será capaz de jogar sua carreira promissora no lixo, dar as costas aos amigos de uma vida inteira e desmantelar a própria identidade para orbitar ao redor de alguém que ele conheceu há meros 90 dias. E ao final, com um sorriso de conformidade, ele chamará essa demolição voluntária de amor verdadeiro. Ele acha que está escolhendo, mas ele está sendo escolhido. A biologia está tomando a decisão através dele. Um dos aspectos mais fascinantes e assustadores dessa tese é que a inteligência elevada não oferece imunidade. O gênio, aos olhos de Schopenhauer, não está a salvo dessa abdução mental. A biologia não analisa o seu currículo acadêmico ou o seu QI antes de liberar a tempestade hormonal. No entanto, existe uma distinção crucial. O indivíduo de mente aguçada possui uma capacidade maior de, em retrospecto, reconhecer as engrenagens da máquina. Ele é capaz de olhar para trás e enxergar os contornos da jaula invisível em que esteve preso, integrando esse conhecimento doloroso em suas escolhas futuras. E quando a névoa finalmente se dissipa e eles enxergam o mecanismo operando a frio, a visão é devastadora. A ciência contemporânea passou os últimos anos apenas carimbando com dados empíricos aquilo que o filósofo alemão deduziu no silêncio do seu quarto, sem jamais ter visto a imagem de uma tomografia cerebral. O coquetel neuroquímico que inunda o cérebro, nos estágios iniciais do amor romântico, é uma tempestade perfeita de persuasão. A dopamina satura os circuitos de recompensa, criando uma obsessão incontrolável. A ocitocina invade o sistema, forjando laços artificiais de confiança e apego irrazoável. A norepinefrina acelera o batimento cardíaco e hiperfoca a atenção, fazendo o resto do mundo desaparecer. E, simultaneamente, os níveis de serotonina despencam, atingindo marcas bioquímicas que são virtualmente idênticas às encontradas em pacientes diagnosticados com transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. O amor literalmente altera o funcionamento estrutural e elétrico do cérebro. Pioneiros da antropologia biológica, como a doutora Helen Fisher, conduziram experimentos célebres, colocando indivíduos perdidamente apaixonados dentro de potentes máquinas de ressonância magnética. Ao apresentar a eles a fotografia do ser amado, as áreas do cérebro que se acendiam nas telas dos computadores eram exatamente, milimetricamente, as mesmas regiões que se inflamam no cérebro de um viciado durante o pico do uso de cocaína. O anelo desesperado pela pessoa é neurologicamente idêntico à fissura pela droga. O sofrimento agudo, a depressão e a desorientação, quando a relação sofre uma ruptura, são idênticos às síndromes de abstinência clínica. A tendência compulsiva de retornar à pessoa, mesmo quando o relacionamento é manifestamente tóxico e destrói o bem-estar do indivíduo, espelha a recaída do adicto
Isso não é uma metáfora poética e amarga para mentes deprimidas. Isso é a neurociência moderna, endossando o termo exato usado por Schopenhauer. Uma armadilha. Para garantir a propagação da espécie em um ambiente hostil e ancestral, a natureza precisava de uma força gravitacional tão colossal que fosse capaz de sobrepujar o interesse próprio, silenciar a cautela social, ignorar os alertas de perigo e suspender o instinto primordial de sobrevivência individual. O projeto final dessa necessidade biológica foi a indução de uma alteração química cerebral temporária e tão severa que, sob parâmetros clínicos rigorosos, mimetiza um estado de psicose. E para garantir que nós aceitaríamos essa psicose de braços abertos, a espécie a batizou de amor e dedicou os últimos milênios erguendo a arte, a música, a literatura e as tradições folclóricas ao seu redor. O despertar da psicose e a realidade da logística. O que torna esse design evolutivo particularmente genial do ponto de vista da propagação do DNA e incrivelmente cruel do ponto de vista do indivíduo consciente é o seu prazo de validade. A psicose afetuosa é projetada para evaporar. Inúmeros estudos longitudinais sobre o comportamento de casais demonstram uma realidade matemática inegável. A tempestade neuroquímica que sustenta a ilusão romântica sofre uma queda drástica e irreversível em um período que varia, tipicamente, entre 18 meses e 3 anos. A neblina cintilante da idealização diminui até se dissipar completamente. Aquele parceiro que nos primeiros meses parecia emanar uma luz própria e ser a resposta para todos os enigmas do universo, torna-se subitamente ordinário, demasiadamente humano, preenchido de falhas banais. O vínculo transcendental que parecia ter sido escrito nas estrelas degenera em uma complexa e exaustiva planilha logística. São as finanças que precisam ser divididas, os calendários exaustivos que exigem sincronia, o lixo que precisa ser levado para fora, a montanha de obrigações cotidianas e mundanas que se acumulam. É neste estágio de desencanto gradual que surge aquela pergunta fantasmagórica e silenciosa, ecoando na mente, mas que quase ninguém tem a audácia de verbalizar. Então, é só isso? Neste momento exato do jogo da existência, a natureza já considerou a sua missão cumprida. Se você está experimentando a felicidade, se sente vazio, angustiado ou pleno, para a vontade invisível, isso é um dado absolutamente inútil. A vontade é indiferente ao seu sofrimento psicológico. Ela não se importa se o seu relacionamento serve como um trampolim para o seu desenvolvimento intelectual, se fomenta a sua criatividade artística ou se preenche o seu propósito de vida. A única métrica que importa no livro caixa da natureza é fria. O código genético foi passado adiante ou não? Se a resposta for sim, a vontade já virou as costas para você e partiu para subjugar a próxima geração. O que sobra para você? Você acorda e percebe que está segurando as pontas de um contrato vitalício que assinou enquanto estava severamente intoxicado por um narcótico injetado pelas suas próprias glândulas. Fica o financiamento imobiliário. Ficam as crianças. Fica o labirinto jurídico do casamento civil. Fica uma identidade social inteira que foi cuidadosamente cimentada ao redor do status de casal. E agora, para manter a fundação dessa casa de pé, sem o combustível de foguete dos primeiros meses, é necessário um esforço brutal, consciente, desgastante e diário. O que antes fluía sem atrito, agora exige o suor da manutenção pesada. O observador analítico, aquele que detém uma inteligência cortante, até consegue enxergar a silhueta dessa armadilha antes de assinar os papéis. Mas é aí que a análise de Schopenhauer entra em um território genuinamente sombrio e desconfortável, destruindo qualquer senso de superioridade intelectual. A inteligência, por si só, não atua como um escudo impenetrável. A maioria esmagadora das pessoas altamente intelectuais, brilhantes em seus campos de atuação, despenca no mesmo abismo. Não porque o cérebro delas tenha sofrido uma falha repentina de processamento lógico,
mas porque a racionalidade humana não é uma luz que ilumina todos os cômodos da mente por igual. É relativamente simples empregar o rigor do método científico, a lógica matemática e o pensamento estratégico para construir uma empresa milionária ou arquitetar uma tese de doutorado. No entanto, é colossalmente difícil, para não dizer neurobiologicamente impossível, aplicar esse mesmo bisturi lógico no exato instante em que a atração sexual e romântica é ativada em tempo real. O motivo é estrutural. Os circuitos cerebrais que orquestram a atração estão enterrados profundamente nas camadas subcorticais e reptilianas do cérebro. Eles disparam seus comandos vitais muito antes que a informação atinja o córtex pré-frontal, o saguão onde mora a nossa razão. Você simplesmente não consegue usar o pensamento para sair de uma armadilha que foi armada em um nível basal, onde o próprio pensamento ainda não existe. Por isso, o indivíduo que consegue de forma autêntica e inabalável resistir a esse roteiro pré-programado de reprodução em massa, não o faz por deter um QI mais elevado. Ele o faz por possuir algo infinitamente mais raro no tecido social, uma reorientação filosófica fundamental sobre o propósito de respirar. É a coragem atípica de sentar-se na escuridão, imerso em um silêncio absoluto, e confrontar a pergunta central da existência, não a versão polida, higienizada e aprovada pela família no jantar de domingo, mas a versão descarnada, áspera e aterrorizante da pergunta. E mais do que perguntar, é a disposição inquebrável de abraçar qualquer resposta que ecoe de volta, por mais aberrante e inaceitável que ela pareça aos olhos do rebanho que marcha em sincronia lá fora. Eles olham para o céu vazio e se perguntam: para que exatamente serve a minha vida? E a resposta que encontram nas profundezas da sua própria individualidade expurga sumariamente a continuidade biológica da lista de prioridades. É vital compreender que isso não se trata de misantropia rasteira. Não é uma incapacidade patológica de lidar com seres humanos, disfarçada com um vocabulário pomposo de um erudito. Não é o medo do compromisso vestido com um terno acadêmico. Trata-se de um posicionamento metafísico e existencial genuíno, conquistado não através de traumas não resolvidos, mas através da mais crua, longa e sustentada honestidade intelectual. O abismo do consentimento e a roda do sofrimento. Agora, devemos avançar para o território onde a lâmina do argumento de Schopenhauer se torna mais afiada e, simultaneamente, mais propensa a ser distorcida e mal interpretada. Porque aquilo que ele ousou articular sobre a procriação e a figura dos filhos transcende qualquer mero desconforto ou cinismo cotidiano que você possa ter sentido até aqui. É uma desconstrução absoluta do edifício moral da humanidade. A narrativa sagrada nos diz que os filhos são o sentido último da vida, o farol que ilumina a escuridão da mortalidade. Schopenhauer, olhando através do véu da vontade, declarou o oposto. Os filhos não são o significado da vida. Eles são, em sua essência mais trágica, uma consciência inteiramente nova que é arrastada. A força para um estado de existência cujo fundamento basal e inescapável é o sofrimento. Para compreender o peso colossal dessa afirmação, é preciso abraçar a sua metafísica. Schopenhauer postulou que todo organismo vivo, do inseto ao ser humano, está aprisionado na roda de um impulso interminável e insaciável. Ele via a vida como um pêndulo que oscila incessantemente entre duas extremidades terríveis: a dor do desejo não realizado e o tédio paralisante que se instala assim que o desejo é temporariamente satisfeito. Nós ansiamos, nós lutamos, nós sofremos pela falta. Então, por um breve e efêmero instante, nós conquistamos. O alívio banha o nosso cérebro, mas o vazio retorna quase imediatamente, exigindo um novo objeto, uma nova meta, uma nova ilusão para perseguir. A morte é a única interrupção garantida desse ciclo de esgotamento. A existência, portanto, não é um terreno neutro onde você pode simplesmente escolher ser feliz. Ela é caracterizada por uma insatisfação estrutural, tecida na própria malha da consciência. Trazer filhos a este mundo significa
na visão schopenhaueriana, fabricar novos sujeitos para experienciar essa insatisfação profunda, sem jamais ter lhes pedido consentimento. É o ato supremo de perpetuar a dor, motivado única e exclusivamente pelo fato de que a natureza, em sua ditadura biológica, arquitetou um impulso tão avassalador que faz com que o ato de perpetuar a espécie seja sentido pelos pais como uma alegria transcendental. Pense, no silêncio da sua própria mente, no que isso realmente significa quando levado às suas últimas consequências lógicas. Cada ser humano trazido à luz experimentará a dor. Não como um acidente de percurso, não ocasionalmente, mas estruturalmente. O Siddhartha Gautama, o Buda, havia identificado essa exata mesma falha no código da realidade cerca de 2.500 anos antes do nascimento de Schopenhauer, e a batizou de dukkha, a insatisfação, a fricção, a inadequação fundamental que permeia toda a experiência consciente. Schopenhauer foi talvez o único filósofo ocidental de sua época a ler os textos orientais, com a reverência e a atenção devidas, reconhecendo neles o relato mais brutal e honesto sobre a condição humana que já havia sido escrito. A vida não é um oásis de prazer pontuado por breves tempestades de sofrimento. É o exato inverso. A vida é um oceano de esforço exaustivo e impulso cego, pontuado por breves e esparsas ilhas de satisfação. E a vontade, o motor invisível, não dá a mínima para o seu contentamento. A sua paz de espírito é completamente inútil para ela. Apenas a sua busca incessante e a sua inquietação lhe são úteis. Aquele filho que é trazido a este mundo, invariavelmente, passará pelo triturador do desamor. Ele sentirá o peito rasgar com a traição. Ele terá que ficar de pé e assistir, impotente, enquanto as pessoas que ele mais ama no mundo apodrecem e morrem. Ele terá que enfrentar o terror absoluto, paralisante e gelado da sua própria mortalidade no meio da madrugada. Ele experimentará a humilhação pública, o fracasso amargo, a decadência física da doença, a perda irreparável e, acima de tudo, a angústia indescritível e específica que é inerente a ser uma criatura dotada de autoconsciência em um universo vasto, frio, silencioso e fundamentalmente indiferente, que não possui o menor interesse no seu bem-estar. E o fato mais devastador: essa nova consciência não deu o seu consentimento para participar deste jogo de alto risco. O consentimento, por sua própria definição lógica, exige uma existência prévia, um indivíduo autônomo capaz de avaliar os prós e contras de nascer. Uma escolha que, tragicamente, eles nunca tiveram a chance de tomar. Esta é a rocha sobre a qual se ergue a base filosófica do que contemporaneamente chamamos de antinatalismo. Schopenhauer martelou essas teses no papel em 1818. Isso aterrorizou e enojou a aristocracia e a sociedade europeia do século XIX. E se formos brutalmente honestos, continua aterrorizando a vasta maioria hoje, incluindo aqueles intelectuais que se consideram o ápice da sofisticação moderna. E esse pânico coletivo vale a pena ser examinado de perto. O horror que a sociedade sente diante do antinatalismo não é uma resposta intelectual, não é uma refutação lógica, articulada e fria do argumento schopenhaueriano. É um repúdio puramente visceral, primitivo e agressivo, contra uma conclusão que o programa da vontade não pode permitir que você aceite. O mal-estar no seu estômago, ao ouvir essas palavras, não é a sua consciência moral protestando. É o seu software de programação biológica fazendo exatamente aquilo para o qual foi codificado durante milhões de anos de evolução: gerar uma muralha de resistência emocional violenta contra qualquer ideia, filosofia ou reflexão que ameace a obediência cega ao imperativo da reprodução. Quando você sente ojeriza instintiva à lógica de Schopenhauer, você deve se perguntar: essa rejeição nasce da razão? Eu genuinamente encontrei uma falha irreparável na arquitetura desse argumento? Ou esse asco está sendo gerado pela exata mesma maquinaria oculta que fabrica o amor romântico, que produz a pontada dolorosa do relógio biológico e que instila em você a ansiedade social asfixiante de ser aquele que destoou da manada?
Você está realmente pensando por si mesmo ou está apenas rodando? O antivírus de defesa da vontade, o altar da solidão e a moeda de troca do gênio. Existe, no entanto, uma outra dimensão na análise de Schopenhauer, que é quase sistematicamente varrida para debaixo do tapete nos debates populares sobre o seu trabalho. É a dimensão que explica com clareza cristalina o padrão histórico de mentes verdadeiramente excepcionais que escolheram trilhar o caminho solitário. É o que ele acreditava ser o pré-requisito absoluto, a exigência inegociável, para que os intelectos raros pudessem realizar a sua obra-prima. O que uma mente excepcional exige para funcionar no seu limite máximo? Não é o companheirismo caloroso, não é a rede de segurança emocional tecida por um parceiro de vida, não é a estrutura de significado e responsabilidade fornecida pela paternidade. O que a verdadeira genialidade exige é a solidão sustentada. É a concentração ininterrupta e impiedosa. É a liberdade radical e absoluta do exaustivo e infindável trabalho social, emocional e logístico que as relações íntimas cobram como pedágio diário. O gênio requer o espaço cognitivo árido e vasto para perseguir uma ideia, um conceito, uma obsessão, até o fundo do abismo, seja lá onde for, sem jamais precisar negociar seu tempo com as necessidades, as oscilações de humor, as carências, as inseguranças ou a simples e densa presença física de um outro ser humano no mesmo ambiente. Schopenhauer cravou uma frase que ecoa como um trovão. Um homem pode ser inteiramente ele mesmo, apenas enquanto está sozinho. Não confunda isso com a lamentação romântica e patética de um homem amargurado chorando por um amor não correspondido. Trata-se de uma descrição fria, técnica e cirúrgica do exato habitat, onde o trabalho criativo e intelectual autêntico consegue germinar. É no espaço interior, no vazio silencioso da mente, que a obra nasce. E é exatamente esse espaço interior que a proximidade humana constante, por mais bem intencionada que seja, destrói de forma lenta, sistêmica e irreversível. Considere o que o trabalho intelectual de fronteira exige da máquina humana em um nível estritamente neurológico. A atenção profunda, aquele estado quase místico de foco absoluto que o psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi batizou e documentou exaustivamente como estado de flow, fluxo. O cérebro precisa de aproximadamente 20 a 30 minutos de mergulho contínuo e sem atrito para sequer conseguir acessar esse estado. E uma vez alcançado, ele pode ser estilhaçado em frações de segundo por qualquer interrupção trivial. Uma notificação, uma pergunta casual, o som de um passo. É exclusivamente nesses estados de fluxo profundo que o córtex pré-frontal opera em frequências e padrões que são fisicamente impossíveis em ambientes marcados pela fragmentação da atenção. É no silêncio ininterrupto que ocorrem as sinapses milagrosas. Ideias que não possuíam nenhuma relação visível se fundem, criando o novo. Problemas complexos que pareciam intransponíveis ao esforço bruto da consciência, de repente, dissolvem-se quando sustentados nas bordas da atenção periférica focada. A obra que redefine os rumos da humanidade, a descoberta que altera um campo científico, a arte que sobrevive aos séculos, quase tudo isso é forjado nesses estados de imersão total. A presença de filhos, a dinâmica de uma família estruturada, torna a manutenção crônica e consistente desses estados de fluxo algo estruturalmente quase impossível. E isso não ocorre porque os filhos são obstáculos maliciosos ou porque os pais são desprovidos de amor. É uma questão de largura de banda cerebral. Os requisitos cognitivos absolutos para exercer uma paternidade atenta, responsiva e amorosa, e os requisitos cognitivos absolutos para a produção de um trabalho intelectual original e denso são fundamentais e mutuamente excludentes. Você não pode estar genuinamente, emocionalmente presente para absorver as complexas necessidades de desenvolvimento de uma criança e, na mesma fração de tempo e espaço, equilibrar as variáveis astronômicas de um problema filosófico intransponível dentro da sua mente.
Os estados neurológicos requeridos para ambas as tarefas colidem e se aniquilam. O casamento tradicional, não o idealizado nos roteiros de cinema, mas a instituição em sua forma real, vivida e respirada, gera uma demanda contínua, uma espécie de ruído de fundo que drena implacavelmente os reservatórios cognitivos e emocionais do indivíduo. A intimidade genuína requer a presença genuína. E a presença emocional profunda bebe exatamente da mesma fonte finita de energia que a atenção analítica extrema utiliza para criar. A matemática do tempo e da energia mental simplesmente não fecha. O panteão dos solitários. A evidência histórica não é uma coleção de anedotas soltas, é um padrão gritante e persistente que exige uma explicação séria. Olhe para Isaac Newton. Solteiro até o fim de seus dias, sem filhos, habitando uma solidão tão radical e sombria, que ele próprio a descrevia como a única condição ambiental sob a qual a sua mente era capaz de funcionar. Dessa reclusão monástica, ele arrancou os segredos da gravidade e da ótica, produzindo um arcabouço científico de uma profundidade e originalidade que permanece quase sem paralelo em toda a história da nossa espécie. Olhe para Franz Kafka. Um homem que chegou a ficar noivo 2 vezes, mas que foi incapaz de cruzar a linha de chegada em direção ao altar. Em algum nível abissal do seu subconsciente, Kafka compreendia com terror absoluto que a assinatura daquela certidão de casamento seria a sentença de morte para a sua escrita. E a escrita era a sua única e verdadeira vida. Olhe para Søren Kierkegaard. Ele rompeu o seu próprio noivado com Regine Olsen, um ato de automutilação emocional que o torturou pelo resto de seus curtos dias. Mas ele o fez porque enxergou a solidão como um sacrifício filosoficamente obrigatório e necessário para o resgate do trabalho espiritual e literário que ele sentia ter sido convocado a realizar pelo universo. Pense em Nikola Tesla, que já no crepúsculo de sua vida genial e incompreendida, afirmou com convicção absoluta que o seu celibato e o seu compromisso inabalável com a solidão não foram um preço a pagar, não foram um fardo, mas a própria fornalha, a fonte primordial de todo o seu poder visionário e criativo. Ou Simone de Beauvoir, que passou uma vida inteira desmantelando e rejeitando as amarras do casamento convencional, pois tinha a exata compreensão intelectual de que a formatação da instituição engoliria inevitavelmente a liberdade interior soberana que a sua filosofia demandava para ser construída. Isto não é uma trágica coincidência. Isto é um padrão infraestrutural. Certos tipos de arquitetura mental e de produção de conhecimento demandam condições operacionais que a vida doméstica convencional torna virtualmente impossíveis de serem sustentadas através das décadas. O rebanho, a multidão lá fora, observa esta lista de gigantes e rapidamente lhes cola um rótulo reconfortante. O mundo os chama de pessoas danificadas, indivíduos incompletos, traumatizados, almas tristes incapazes de experimentar o amor genuíno ou de estabelecer conexões humanas reais. Schopenhauer, do alto de sua serenidade indiferente, apenas ergueria uma sobrancelha e perguntaria: incapazes ou livres e conscientes da sua escolha? A nuance crucial: a racionalização do narcótico. Neste ponto exato da travessia, o argumento de Schopenhauer exige a sua qualificação mais vital, a mais importante de todas. Porque se ignorarmos esta nuance, toda a análise sombria e profunda que construímos até aqui entra em colapso, reduzindo-se a um mero cinismo adolescente, a um ressentimento estéril, em vez de se erguer como uma filosofia genuína e libertadora. Schopenhauer, em toda a sua acidez, não estava empurrando o isolamento absoluto e a solidão gélida como uma prescrição médica universal para a humanidade. Ele não subiu em um púlpito para afirmar que absolutamente toda pessoa que escolhe o casamento e a paternidade tomou uma decisão objetivamente incorreta, burra, ou que foi simplesmente uma marionete patética, enganada por forças cósmicas que não conseguia resistir. A genialidade do seu argumento operava com um bisturi muito mais fino e preciso. O que ele estava afirmando
era algo infinitamente mais aterrorizante: a constatação de que quase ninguém toma essa decisão de forma consciente. Quase ninguém na longa história da nossa espécie teve a audácia de se sentar em silêncio absoluto, com o peso esmagador do que realmente está escolhendo. Quase ninguém avalia, com honestidade fria, o que está cedendo, o que está matando dentro de si, em troca do que está ganhando. E quase ninguém faz isso antes que o narcótico biológico do amor romântico seja injetado em suas veias, tornando qualquer avaliação objetiva fisicamente e psicologicamente impossível. Sim, um parceiro pode, para alguns raros indivíduos, fornecer uma estabilidade emocional profunda, que genuinamente pacifica a mente e libera capacidade cognitiva. Sim, a presença de filhos pode forjar uma estrutura de significado inabalável que atua como uma âncora, sustentando e nutrindo o trabalho intelectual, em vez de parasitá-lo e consumi-lo. A conexão humana, quando alcançada em suas esferas mais sublimes e raras, não é o inimigo mortal do pensamento sério. Ela pode, de fato, ser a sua pré-condição. O soco no estômago da tese de Schopenhauer não é que essas coisas maravilhosas sejam mentiras. O soco é que a esmagadora maioria das pessoas nunca teve a chance real de descobrir se essas coisas seriam verdadeiras para elas mesmas. Por quê? Porque elas já haviam sido engolidas pelo mecanismo muito antes que qualquer avaliação pudesse ocorrer. Elas foram arrastadas, primeiro pela atração química avassaladora, depois foram sugadas para dentro da gravidade do relacionamento contínuo. Em seguida, foram esmagadas pela expectativa social sufocante de formalizar essa união perante o mundo. E, por fim, foram empurradas para a paternidade pela pressão impiedosa do tempo, da biologia e de um roteiro cultural tão poderoso que trata cada uma dessas transições não como uma escolha, mas como um destino inevitável. E em cada uma dessas etapas, o que nós fazemos? Nós construímos a narrativa reconfortante da livre escolha, depois que o fato já está consumado. O nome disso é racionalização. Porque a alternativa a isso, ter que olhar no espelho e reconhecer que as decisões mais definitivas, irreversíveis e significativas da sua breve passagem pela Terra foram tomadas em grande parte por maquinarias hormonais operando muito abaixo do limiar da sua consciência, é uma verdade psicologicamente devastadora demais para ser suportada por uma mente comum. Se a maioria das pessoas for colocada contra a parede e forçada a ser genuinamente honesta, daquela maneira cortante que Schopenhauer exigia, elas não poderiam olhar nos seus olhos e dizer com convicção: eu escolhi isso. Eu examinei o peso total, a escuridão e a luz dessa escolha. Vi tudo com clareza cristalina, dimensionei o sacrifício e livremente dei o meu passo. Elas podem, com toda a sinceridade, dizer: eu queria isso. Podem dizer: parecia a coisa certa a se fazer na época. Podem até afirmar: estou feliz que as coisas tenham acontecido assim. Mas alegar que foi algo escolhido de forma soberana, consciente, com o intelecto purificado das pressões sociais e das emboscadas biológicas, essa é uma afirmação que quase nenhum ser humano vivo tem o direito de fazer. O cão chamado alma e o triunfo do silêncio. Para atestar a coerência brutal entre o seu pensamento e a sua existência, Schopenhauer bebeu do próprio remédio até a última gota. Ele nunca se ajoelhou no altar do casamento. Nunca espalhou o seu código genético através de herdeiros. Ele viveu a sua vida adulta inteira, acompanhado de uma sucessão de cães da raça Poodle. O seu último e mais fiel companheiro foi batizado por ele de Atma, uma palavra que no antigo sânscrito significa literalmente a alma do mundo. Enquanto o mundo ao seu redor procriava, guerreava, casava-se e debatia-se na roda do sofrimento, Schopenhauer escrevia. Ele escreveu ininterruptamente durante 40 anos. Ele produziu obras com um grau de consistência férrea, uma profundidade abissal e uma originalidade assombrosa que a maioria dos mortais não conseguiria sequer arranhar ao longo de 10 reencarnações. E qual foi a sua recompensa inicial? O escárnio e o vazio. Seu trabalho mestre foi rejeitado de forma humilhante durante décadas a fio.
Os editores o ignoravam. O meio acadêmico o repudiava. Suas raras palestras continuavam a ecoar em auditórios povoados por fantasmas. Até mesmo a sua própria mãe, não suportando a gravidade de sua natureza, recusou-se a olhar em seu rosto durante os últimos anos de sua vida. Ele caminhou todos os dias sob o peso do veredito absoluto da sociedade de que ele era uma aberração, um eremita fracassado que havia reprovado na matéria mais básica do projeto humano. E, no entanto, ele persistiu. Ele não se curvou, porque Schopenhauer havia compreendido que não devia lealdade a nenhum mestre cósmico, a nenhum Deus, a nenhum instinto cego da espécie e a nenhuma norma social. Seu único mestre era a integridade inegociável do seu próprio pensamento. Quando o reconhecimento finalmente bateu à sua porta, quando ele já havia ultrapassado a casa dos 60 anos de idade e a Europa subitamente despertou para a magnitude do que ele havia escrito, a sua reação não foi a de um homem desesperado por vingança ou validação. Não houve uma celebração triunfante, houve apenas a confirmação serena, quase monótona, de uma verdade que ele já carregava no peito há meio século. Ele compreendeu e provou que a sua reclusão nunca havia sido o custo da sua obra. A solidão foi, desde o primeiro segundo, o propósito. A solidão não era a taxa cruel que ele havia pagado para conseguir pensar. A solidão era, em si mesma, a própria fundação estrutural que tornou o seu pensamento possível. O chamado ao abismo pessoal. Então, a pergunta inevitável que rasga o tempo e chega até você hoje é: o que essa filosofia de 2 séculos de idade exige de você? Ela não exige que você faça um voto de castidade. Ela não exige que você cultive desprezo ou arrogância em relação àqueles que cederam ao roteiro comum e escolheram caminhos diferentes. Ela não é, e nunca foi, uma permissão intelectual barata para você justificar a sua indisponibilidade emocional ou os seus medos mal resolvidos. O que Schopenhauer demanda de você é a única coisa que a esmagadora maioria dos seres humanos passará a vida inteira desviando o olhar, fugindo e rezando para nunca ter que enfrentar. Um autoexame cruelmente honesto, conduzido no vácuo do silêncio, antes que a decisão seja tomada, e não como uma desculpa esfarrapada inventada depois. Quando você sentir o puxão gravitacional da atração romântica nublando a sua visão, pergunte a si mesmo, com a frieza de um observador: eu consigo distinguir de fato entre o que eu genuinamente desejo para a minha alma e aquilo que a vontade biológica fabricou no meu cérebro para que pareça um desejo meu? Não tente reprimir o sentimento. Isso é inútil, mas esforce-se para enxergá-lo de cima. Entenda a arquitetura dessa armadilha. Quando você sentir o peso do mundo esmagando os seus ombros com o roteiro da vida adulta, emparelhar-se, comprar a casa, reproduzir, postar a foto perfeita, construir a muralha doméstica que sinaliza ao rebanho que você é um vencedor, encare o vazio e pergunte: aderir a esse roteiro é a expressão mais pura e elevada dos meus valores mais profundos, ou eu estou simplesmente deslizando pelo caminho que me oferece a menor resistência social? Eu faria exatamente as mesmas escolhas em um mundo vazio, onde as minhas atitudes não gerassem nenhum aplauso e não trouxessem nenhuma punição externa. Aprofunde-se. Pergunte a si mesmo num silêncio genuíno, num estado onde o ruído ensurdecedor das expectativas da sua família, dos seus amigos e da sociedade foi temporariamente silenciado. Como seria o contorno da sua vida se você pudesse construí-la de dentro para fora? Se ela fosse baseada puramente naquilo que você é, no que você precisa e no que a sua mente e o seu senso de propósito particular exigem para realizar a obra da qual você é capaz? A imensa maioria não consegue e nunca conseguirá articular a resposta para essa pergunta, porque eles nunca tiveram a audagem de habitar o silêncio necessário para ouvir essa resposta emergir das profundezas. Schopenhauer morou dentro desse silêncio por 40 anos, e o que ele escavou ali dentro não foi um vazio ecoante, não foi o niilismo, foi o tudo.
Ele encontrou a capacidade inestimável para o pensamento livre, a habilidade de arrancar as lentes distorcidas que a vontade nos obriga a usar e enxergar os contornos da realidade como ela é, crua e majestosa. As ideias que nasceram daquele silêncio moldaram as mentes de Friedrich Nietzsche, embasaram a psicanálise de Sigmund Freud, fascinaram Albert Einstein e guiaram Ludwig Wittgenstein. Ele moldou o futuro da humanidade conversando com gigantes que ele jamais conheceria. O mundo, irremediavelmente, sempre terá opiniões gritantes sobre a forma como você escolhe gastar os seus dias. A sua própria biologia sempre estará rodando um aplicativo de persuasão em segundo plano, tentando controlar o destino do seu corpo. A cultura sempre terá um molde de gesso pronto para engessar a sua existência, com placas de neon piscando os limites entre o sucesso e o fracasso. A única pergunta que carrega algum peso real, a pergunta que Schopenhauer gastou 72 anos tentando forçar a humanidade a engolir, é se, em algum momento da sua breve caminhada, você se tornará suficientemente quieto, suficientemente impiedoso consigo mesmo e suficientemente corajoso para descobrir o que você faria se a escolha fosse puramente sua. A massa da humanidade responderá a essa questão com fraldas, alianças, boletos e a urgência morna e reconfortante da continuidade. E encontrarão significado nisso. Afinal, o significado brota de qualquer compromisso que seja suportado com sinceridade. Schopenhauer respondeu a essa mesma questão com um poodle chamado Alma e com 4 décadas ininterruptas de mergulho no seu próprio abismo intelectual. Nenhuma resposta tem um carimbo cósmico de certo ou errado, mas apenas uma delas, na vasta maioria das vezes, foi realmente escolhida. A ideia mais nuclear e perigosa que Schopenhauer deixou como legado não foi a de que o casamento é uma prisão, não foi a de que os filhos são uma âncora de dor, e não foi a de que o amor é um truque neuroquímico barato. A sua ideia mais avassaladora foi a de que quase nenhum ser humano na história já viveu uma vida que escolheu. A verdadeira questão que paira sobre você agora é: você será a exceção? Não se trata de rejeitar, por birra, o que os outros fazem. Trata-se de executar o ato mais raro do universo, escolher genuinamente. Escolher com plena ciência do abismo, pesando o que se ganha e o que se perde, num momento de clareza arrepiante, muito antes que a máquina escolha por você. Schopenhauer nunca te prometeu que esse caminho solitário seria fácil. Ele apenas prometeu que ele é real. A maioria das pessoas foge do silêncio porque tem um medo irracional daquilo que vai ouvir quando o ruído do mundo finalmente cessar. Elas temem descobrir que a voz interior não tem as mesmas opiniões que a multidão. Mas se você chegou até aqui, se você ouviu até o fim, é porque a sua mente já começou a se soltar dessas amarras. É porque você compreende que o verdadeiro poder, a verdadeira liberdade, não se encontra no caos externo, mas na quietude absoluta. Este é o propósito deste espaço. O canal Silêncio não é para os distraídos, não é para aqueles que buscam o conforto das mentiras bem contadas e da validação rápida. É um refúgio desenhado para mentes que exigem a profundidade, que buscam o confronto consigo mesmas e que não têm medo de habitar a quietude onde nascem as ideias que realmente importam. Se você está cansado do roteiro pré-fabricado e está pronto para começar a desenhar a sua existência de dentro para fora, inscreva-se no Silêncio. Ative as notificações para não perder as próximas reflexões. Deixe o seu comentário abaixo. Você sente que já fez alguma escolha genuína na sua vida? Ou percebeu agora que a máquina escolheu por você? Continue pensando, continue questionando e, acima de tudo, aprenda a escutar o seu próprio silêncio. Até a próxima.